Olá, aqui é Matheus Santana e antes de qualquer coisa, eu quero que você pare por uns segundos e pensa comigo. Se você continuasse tendo o mesmo padrão de comportamento que você tem hoje pelos próximos 40 anos, qual seria a sua sensação ao se olhar no espelho enquanto você repara nos seus cabelos brancos e nas suas rugas que vieram com a idade? Seria gratidão, felicidade e orgulho? Ou seria arrependimento, remorso e frustração? Porque gostando ou não, esse dia vai chegar. E quanto antes você entender as lições que eu vou te passar aqui, menos chances você tem de aprendê-las do pior jeito possível, que é na dor. E assim, se você ainda tem menos de 30 anos, ótimo, melhor ainda. Mas mesmo que você já tenha passado dessa fase, fica tranquilo, porque o que eu vou te falar serve para qualquer pessoa que ainda queira construir uma vida que faça sentido de verdade. Lição número 1. O amanhã pode não existir, então aproveita o momento presente. E eu falo isso porque nesse exato momento, em algum lugar, tem alguém vivendo os últimos minutos da própria vida se perguntando: e se eu tivesse assumido mais riscos? E se eu tivesse seguido a carreira que eu realmente queria? E se eu tivesse tido coragem de viver do meu jeito, em vez de viver o que os outros esperavam de mim? Essas perguntas elas chegam e costumam doer em muitas pessoas. Porque muita gente vive olhando para o retrovisor pensando: ah, como eu gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. E não percebe o tanto de coisa boa que já está acontecendo agora. A vida está passando e você pode até não controlar o que acontece com você, mas você pode escolher como vai reagir. E é justamente aí que mora a diferença. Quando você decide olhar para o presente e enxergar o que já tem de positivo, por menor que seja, você começa a perceber que a jornada que você está vivendo hoje também merece ser aproveitada, porque ela não vai durar para sempre. Só cuidado para não usar esse argumento para se acomodar e não buscar uma vida melhor no futuro, porque uma hora o futuro vira presente e pode ser que você se surpreenda com o fato de não ter construído nada relevante. Lição número 2: você não tem nada a perder. A maioria das pessoas vive jogando na defensiva. Elas passam a vida tentando proteger o pouquinho que conseguiram em vez de olhar para as oportunidades de ganhar algo muito maior. Mas a real é que a gente não tem nada. A gente só cuida das coisas por um tempo. Porque no fim, para onde a gente vai, não dá para levar carro, casas, status, nem nada disso. E quando você entende isso muito bem, você percebe que não tem tanto assim a perder. As dores, os erros, as frustrações, elas são temporárias. E se você tiver coragem de continuar indo, caminhando para frente, mesmo quando dói, mesmo quando parece que não vai dar certo, uma hora o jogo muda. Então, se é para escolher entre viver com medo de perder ou viver indo em busca daquilo que você realmente quer, escolhe a segunda opção. Porque no fim das contas, a pior perda que existe é chegar lá na frente e perceber que você nem tentou. Lição número 3. Ninguém vai cuidar melhor de você do que você mesmo. Olha, por mais que pareça algo óbvio, tem muita gente que ainda não entendeu isso. A forma como você se trata é o que ensina os outros a como eles devem te tratar. Então, se você vive se colocando em segundo plano, se desrespeitando, negligenciando seu corpo, seu tempo, seus valores e suas prioridades, não tem como esperar que os outros façam diferente. E é claro que a gente precisa de pessoas por perto porque ninguém vive bem sozinho. Ter gente que soma, que te apoia e que faz a caminhada ficar mais leve é uma das melhores coisas da vida. Mas existe uma diferença enorme entre ter alguém para dividir a jornada e depender dessa pessoa para se sentir inteiro. Porque quando você coloca a responsabilidade da sua felicidade nas mãos de alguém, você acaba se tornando refém das atitudes dessa pessoa. E aí, quando ela erra, porque todo mundo erra, você desaba junto. Então, no fundo, é muito simples. Você precisa aprender a se sentir bem na própria companhia. Não é sobre se fechar para o mundo, é sobre entender que ninguém vai cuidar de você tão bem quanto você mesmo. Por exemplo, ninguém vai cuidar da sua saúde física e mental por você, ninguém vai construir a sua autoconfiança, ninguém vai fortalecer a sua autoestima ou te fazer acreditar em si mesmo do jeito que só você poderia fazer. E isso não é um discurso para você se isolar das pessoas, é só uma questão de responsabilidade pessoal mesmo. Até porque quando você aprende a se cuidar de verdade, você acaba atraindo pessoas que vão cuidar de você do mesmo jeito, ou seja, com respeito, com leveza e com reciprocidade. Então, ter pessoas boas ao seu redor é um bônus maravilhoso, mas o alicerce da sua vida precisa ser você. Porque por mais que você tenha algum parceiro que está ali sempre que você precisar, ninguém vai passar mais tempo com você do que você mesmo. Lição número 4. Se você quer fazer o que ama, você vai ter que trabalhar 3 vezes mais duro do que os outros. Essa é uma lição dura de engolir, mas é verdade.
Muita gente sonha em viver do que ama, mas pouca gente topa o que isso exige. E o motivo é simples: dá trabalho pra caramba. É muito mais fácil seguir o caminho que o pai ou a sociedade acha mais seguro, aceitar um emprego estável, o salário fixo e repetir aquela frase do tipo: ah, fazer o que ama é pra quem tem sorte. Mas para pra pensar, tudo que você ama fazer, por mais simples que seja, tem alguém por aí ganhando dinheiro com isso, e muito bem, inclusive. A diferença é que quem chega lá entendeu que trabalhar com o que ama não é viver num conto de fadas. É fazer a parte que a maioria não quer fazer. É muitas vezes dormir tarde, acordar cedo, arriscar tempo e dinheiro, se sujeitar a ser alvo de chacotas, fracassar algumas vezes e persistir sem nenhuma garantia de que vai dar certo. Então assim, viver do que você ama é possível, mas tem um preço. E ele é proporcional ao tamanho da satisfação que você vai sentir quando isso der certo. A questão é, você está disposto a pagar? Porque se estiver, cedo ou tarde o resultado vem. E quando vier, vai valer cada minuto. Mas, se ainda assim bater aquele medo, lembra da lição anterior. Você não tem nada a perder. Lição número 5 e talvez a mais importante de todas. Não se vitimize quando estiver por baixo e nem se vanglorie quando estiver por cima. Olha, ao longo da sua vida, você vai estar sempre sendo tentado a cair em duas armadilhas que têm o potencial de acabar com você de todas as formas. E quanto antes você souber quais são e como reagir, melhor. A primeira delas é a vitimização. Porque sim, em vários momentos da vida as coisas vão dar errado, não tem jeito. Você vai tentar e não vai funcionar, vai estudar e não vai passar na prova, vai se esforçar e não vai ter o retorno que você esperava. E é aí que muita gente começa a ouvir aquele discurso interno que diz: ah, mas comigo é muito mais difícil. Eu não tive as mesmas oportunidades. O meu primo já tá voando lá, ó, e eu tô aqui empacado ainda. Já tentei de tudo e nada dá certo. E cara, eu te entendo. Às vezes a vida é de fato mais dura para alguns. Só que se você ficar alimentando essa história, achando que você é o azarão do universo, você perde toda a energia que você poderia usar para virar o jogo. Porque apesar da vitimização te dar um conforto momentâneo, ela também suga todo o entusiasmo que você precisaria para continuar. Agora, a outra armadilha é a vaidade. Porque depois que você acerta, depois que o resultado aparece e as coisas começam a andar, vem aquela tentação de achar que você é especial, que você é melhor que os outros, que você é tão foda que agora você se vê quase como um ser de outra espécie, o sabichão e tudo mais, sabe? E esse tipo de pensamento também é perigoso, muito perigoso inclusive, porque é assim que muita gente boa se perde. Afinal, eu diria que a vaidade é uma das coisas que mais destroem carreiras e relacionamentos que pareciam inabaláveis. Porque quando você se acha invencível, você para de aprender, para de ouvir e começa a tomar decisões idiotas, achando que nada agora pode te derrubar. Aí aos poucos você vai afastando as pessoas que realmente querem o seu bem, você vai abrindo espaço para puxa-sacos e sugadores se aproximarem, vai deixando de fazer o que te trouxe até ali, e aí quando você for perceber a cagada que você fez, já vai ser tarde demais. Então guarda isso. Da mesma forma que você não é um merda só porque está passando por uma fase ruim, pegando busão, ganhando pouco ou fracassando num projeto, você também não é o fodão só porque as coisas agora começaram a dar certo. Até porque foi aquela pessoa do passado que te trouxe até ali. Mas se você começar a desprezar essa pessoa e os valores que te trouxeram até esse seu momento de glória, esse vai ser o início da destruição de tudo aquilo que você levou tanto tempo para construir. Mas sabe uma outra coisa que já está definindo a qualidade da sua vida no futuro? Seus hábitos. Porque eu acredito que, assim como os hábitos que você construiu no passado te transformaram na pessoa que você é hoje, são os hábitos que você construir ou eliminar agora que vão te transformar na pessoa que você quer ser no futuro. E é por isso que eu quero te convidar para assistir a minha aula gratuita, onde revela o fator número 1 que está te impedindo de mudar os seus hábitos e como usá-lo ao seu favor. É só clicar no primeiro link da descrição para assistir. Um forte abraço e até a próxima.